Nós vamos meditar na palavra de Deus. Nesse momento estamos na segunda parte da nossa live, da nossa quarta da comunhão. E que bênção estarmos juntos na presença do Senhor Jesus. Bom, vamos ler a palavra de Deus e eu quero convidar você para observar comigo um texto da palavra que está inserido no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, nós vamos ler no capítulo 18, Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 18, a partir do verso 23, diz assim: Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem é que pode se salvar? Jesus respondeu: O que é impossível, Jesus respondeu, olha a expressão, o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Aí Pedro disse: Veja, nós deixamos a nossa família e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Aquele que por causa do reino de Deus deixa casa, esposa, irmãos, parentes ou filhos, receberá ainda nesta vida muito mais, e no futuro receberá a vida eterna. Para quem estão reservadas as grandes recompensas e riquezas de Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer nesse tempo, porque do ponto de vista das relações humanas, tudo está pautado no que se tem e no que se possui. E por causa disso, quase sempre nós estamos sendo movidos e motivados a fazermos qualquer coisa por aquilo que é o nosso objetivo maior. E quase sempre esse objetivo maior, ele não inclui, ele não insere outros na nossa agenda. Na verdade, o objetivo maior do nosso coração inclui somente a nossa satisfação pessoal. E a nossa satisfação, ela não é errada. A gente pode buscar, sonhar, projetar, mas a grande questão que envolve essa busca por essa satisfação é quando essa satisfação nos coloca em uma condição onde a única coisa que enxergamos no espelho é o nosso coração e o que temos. E isso a cada dia está sendo alimentado de forma muito forte no coração e na existência de muita gente. Porque a maior parte das pessoas tem gasto tempo esses últimos anos ouvindo alguns profissionais e algumas pessoas cujos olhos estão fincados apenas no recurso, na verdade, que chega às suas mãos. E essas pessoas têm motivado quase sempre as pessoas a não inserirem ninguém
E isso tudo sob o discurso de que você está vivendo numa selva, e está mesmo, e de que você tem que ser o melhor no que faz, e tem que ser mesmo. Mas esse discurso, quase sempre, quando chega ao coração de um crente que tem o Espírito Santo na vida, ele chega com a força quase que, diríamos, arrasadora. Porque se esse crente em si, ele ouve isso e abre o coração totalmente para isso, é claro que ele vai preferir deixar qualquer proposta de Jesus e do Evangelho de Jesus de lado para seguir as orientações e as instruções de quem quer que seja, ainda que isso atropele o que ele tem aprendido a vida toda e nessa caminhada, principalmente aqueles que caminham aqui comigo na live todos os dias. E há um interesse no coração de Jesus. Já havia, e eu sei que continua existindo, um desejo no coração de Jesus de fazer a gente entender que nós podemos ser os homens que sonhamos aqui, mas em tudo que fazemos, vivemos para a glória de Deus aqui. Paulo diz assim: tudo que você for fazer, quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo diz que Deus tem que estar no centro. E ele estando no centro, as coisas em si, elas começam a estar no lugar que elas têm que estar. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória nem com nada, nem com ninguém. Mas todas as vezes que a mente já está tomada por aquilo que é capaz de desconstruir valores, princípios, honradez, honra e tudo mais, o embate entre o espírito e a carne se torna muito grande. Paulo fala desse embate em Gálatas capítulo 5, versos 19 ao verso 22. É um embate violento, é um embate fortíssimo. Porque esse embate se dá no coração, na mente e na alma das pessoas que carecem e precisam com muita urgência se deixarem ser vencidas pelo Espírito Santo e permitirem que o Evangelho de Jesus enraize nos seus corações. Só que a proposta do Evangelho, ela, mais do que uma proposta para que você fique bem, ela é uma proposta para você ser o bem de Deus na terra. E quase sempre a gente não quer pensar em si mesmo como um veículo e como um instrumento para outros. Na verdade, o interesse nosso é estar sempre no centro e termos todos aqueles ao nosso redor sendo um canal e um veículo de graça para as nossas vidas. E quando eu falo isso, é pensarmos em produzir na área que atuamos e simplesmente vermos um coração ou outro ser um bem de Deus para a gente, mas a gente não se candidata a isso, a ser um bem de Deus para o outro, a ser um bem de Deus na vida do outro, a ser um bem de Deus aonde estamos plantados. E isso tudo acontece por aquilo que está alimentando a mente e o coração de muitos que, ao ouvirem determinados profissionais, são motivados a passar por cima de tudo sem pensar em ninguém. São motivados a atropelar qualquer coisa que esteja no seu caminho em busca do que quer. E quando isso vai chegando ao coração, vai se desconstruindo dentro desse coração a essência da graça e do Evangelho de Jesus. Porque o conteúdo do Evangelho está alicerçado em perdão, misericórdia, amor. Está alicerçado em abraço, em reconciliação. E isso,
parece uma coisa de outro mundo. Um mundo que a gente vive é repleto de uma selva violenta. Realmente estamos numa selva. Só que a graça de Deus, quando acha um coração alinhado com os pensamentos de Jesus, ela guarda esse coração na entrada e na saída, de modo que, por mais que ele esteja numa selva, ele jamais será tragado, porque ele em todo o tempo será assistido por aquele que é fiel a ele. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. E ele sabia que a coroa da justiça estava reservada para ele, mas ele chega a dizer mais na frente, naquele mesmo capítulo 4, que ele esteve em situações perigosas. E ele disse: eu quase fui tragado, eu quase fui devorado, eu quase fui destruído. Mas daqui a pouco ele diz: eu passei, eu venci, eu superei. Quer saber por quê? Porque na medida que eu andei em amor, na medida que eu andei sendo um bem de Deus para os outros, na medida que eu andei sendo um veículo da graça, o Senhor me assistiu e me livrou da boca do leão. Porque Deus é o Deus que de verdade sabe livrar, sabe proteger, sabe guardar, sabe como agir em favor daqueles que nele confiam. Agora, é claro que você, uma vez alimentado no seu orgulho, na sua prepotência, na sua arrogância, com relação a o que você precisa ser, se ver, a forma que você precisa se ver para vencer neste mundo, seguindo as orientações dos coaches ou de quem quer que seja, dificilmente você vai se sentir como alguém assistido. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque tudo você tem aprendido que quem resolve é você, e resolve quase sempre sem Deus ali. Segundo, você tem sido motivado a viver um apego constante, um apego contínuo. E esse apego, ele pode ser extremamente destrutivo para a sua vida, para o seu coração, por que não dizer para a sua alma. Porque pode tornar você totalmente insensível e extremamente materialista. E aí, quando você ouve essas coisas que eu estou dizendo, isso parece ser algo de outro mundo, porque o que está em voga dentro do tempo em que estamos vivendo é ter sucesso, se realizar, ser o melhor, o que mais tem, o que mais conquistou, o que mais alcançou, o que mais produziu, o que mais venceu, o que mais vendeu, o que mais rendeu. Mas a graça de Deus, ela é maior na nossa vida. E ela é capaz de tirar, de desmontar a força dessas amarras violentas que muitas vezes fisgam o nosso coração e a nossa alma. E Deus quer nos levar e nos conduzir por dias e para dias totalmente diferentes. Porque Ele não é contra a sua realização, mas Ele quer que o seu coração não se perca dele nas suas realizações. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus está querendo fazer alguém aqui entender que existem coisas reservadas de Deus que superam quaisquer que sejam as coisas que nós podemos juntar e juntar aqui. E é claro que essas coisas que eu estou falando aqui, de Deus, elas são coisas que o próprio Deus, que tem interesse em mim e em você, desfrutando delas, Ele estabeleceu para que elas sejam manifestas como bênçãos de cima e
como bênçãos aqui embaixo. Como vitórias de cima, como vitórias aqui embaixo. É claro que o convite bíblico é primeiro buscar as coisas que são de cima. Jesus diz em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus. As coisas que estão reservadas para aqueles que amam a Jesus são grandiosas. E Jesus está querendo ajudar o menino a ter o seu coração vencido. Jesus está querendo ajudar esse rapaz a ter o seu coração vencido, agora não mais por aquilo que já o venceu há muito tempo, que eram as coisas materiais, que era a sua ambição, que eram os seus desejos pessoais. Jesus está querendo levar ele para um novo nível, para uma nova proposta. E é ele quem vem de encontro a Jesus, trazendo uma série de coisas, e todas as coisas que ele vai trazendo, ele vai revelar que em todas elas, em cada uma delas, ele vive um processo de apego muito grande. E a palavra que eu quero compartilhar hoje com você está ligada ao para quem está reservado. As coisas que Deus tem guardado do seu reino e no seu reino. E que vão se revelar dentro de um tempo oportuno para esses corações. Para quem estão reservados? E eu vou, a partir desse texto, rapidamente mostrar aqui para quem essas coisas estão reservadas e para quem não estão. Você consegue ir olhando para o capítulo 18 de Lucas, perceber que esse texto fala do moço rico ou do jovem rico. E o verso de número 18 diz para a gente que esse menino veio de encontro a Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Em outras palavras, ele quer saber para quem está reservado as coisas grandes, as coisas preciosas, as coisas gloriosas, as coisas extraordinárias de Deus. E por fim a vida eterna. Para quem está reservado? Então Jesus ouve aquele homem falar, ou aquele jovem falar, e diz assim, verso 19: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe. Não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. O homem respondeu e diz para Jesus: então para mim tá bom. Então eu estou dentro dessa. Porque no verso 21 ele diz: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, o verso 22 diz que Jesus falou com ele e disse assim: falta mais uma coisa para você fazer. Observe que Jesus não vai desmenti-lo. Mas ele diz assim, falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Ora, vamos e convenhamos que isso aqui não era nada fácil de fazer se não fosse interpretado e entendido o que Jesus estava dizendo. O moço, como a gente usa a linguagem aqui no nosso Nordeste, empancou na hora. Paralisou.
Porque o texto diz, no verso 24 que nós lemos, que uma tristeza tomou conta do coração dele. Por que isso aconteceu, gente? Essa tristeza tomou conta do coração dele porque ele havia já há muito sido totalmente dominado por aquilo que ele possuía. E uma vez dominado, não havia possibilidade de abrir os ouvidos da alma para se mover com base no que Jesus disse. Por quê? Porque na visão de alguém logo diria: o que eu tenho me custou, se eu herdei, eu venho cuidando com muito esforço. Então logo se colocaria: Jesus, eu trabalho muito para ter isso aqui. Segundo, como é que o Senhor quer que eu ligue o meu coração a isso, Jesus? Se eu tenho a certeza de que isso aqui é muito importante para mim, porque eu estou andando nessa terra, e aqui eu como, aqui eu visto, aqui eu bebo água. Terceiro, ele poderia ter dito e se colocado diante de Jesus e dito: olha, Jesus, é o seguinte, o Senhor está mandando dar as minhas riquezas? Eu sou um homem que tenho muitas responsabilidades, ou um jovem que tenho muitas responsabilidades. E as responsabilidades que eu tenho não me dão a condição e a possibilidade de abrir mão do que eu tenho para semear no coração de quem quer que seja, o Senhor entende? Então a Bíblia diz que algo tomou conta do coração dele, foi uma tristeza. Por que a tristeza toma conta do coração dele? Só porque Jesus falou de dar as riquezas? Também, mas não era só por isso. Era que Jesus estava pegando ele na observação dos mandamentos. Porque você percebe que ele diz: tudo eu observo desde criança. Tudo que de mandamento, tudo eu observo desde criança. E Jesus diz: legal, legal. Mas talvez algum mandamento você deixou passar. E Jesus vai justamente no ponto em que ele deixou passar. Eu vou repetir: Jesus vai justamente no ponto em que ele deixou passar. Porque enquanto ele observa os mandamentos, e Jesus não diz que não é verdade, ele está buscando religiosamente estar bem diante de Deus. Mas só religiosamente. Quanto à sua essência, o amor não domina. Por quê? Porque enquanto ele observa a lei, ele é alguém que diz: eu estou prosperando. E aqui no lugar onde a palavra de Deus tem vez, a minha riqueza tem vez. De modo que ele vive de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, e de domingo a domingo, totalmente entregue ao que ele possui. Passa e não percebe ninguém. Passa e não quer ser bem para ninguém. Passa e não liga para ninguém. Ele só tem. Mas o que tem não tem propósito. Porque não insere no contexto outros. Então Jesus diz para ele: olha, só falta uma coisa. Quer dizer, fez tudo. Mas ao mesmo tempo, no fazer tudo, tudo ficou vazio. Porque se você vive tudo, experimenta tudo, desfruta de tudo, goza de tudo, enquanto aos mandamentos você observa tudo, mas não ama, não acolhe, não abraça, não ajuda, não favorece, você passa diante de Jesus como alguém que não foi ainda percebido, encontrado e achado. E o desejo de Jesus é fazer com que o nosso coração seja encontrado por Ele. Mas como encontrar?
se quando Jesus fala sobre isso, a tristeza toma conta dele, mostrando, em primeiro lugar, que ele já está vencido por aquilo que possui. Segundo, mostrando que ele não está em conexão com a vida que está diante dele, e nem tampouco em conexão com a vida que ele testemunha. Porque tudo para ele está acontecendo e ele vive de forma muito superficial, sem nenhuma profundidade, sem nenhuma essência. Mas tem mais, e é bom considerarmos. Tem mais. Tem mais. A tristeza toma conta do coração dele, porque ele, no seu coração, entendeu que durante muito tempo o seu olhar só esteve numa direção, e é nessa direção que ele queria continuar olhando. A direção que todo mundo olha. Como é que eu vou ter pessoas ao meu redor me servindo se eu não tiver? Se eu tiver, eu tenho muitas pessoas ao meu redor. Se eu não tiver, a coisa vai ficar complicada. E às vezes não é bem assim, porque ele estava tendo acesso a Jesus Cristo. Ele estava tendo acesso a Jesus. E não estava tendo acesso porque ele tinha. Ele estava tendo acesso porque Jesus ama. Isso é algo que a gente sempre diz. Ajudando ou não ajudando, o coração de todos é amado. Agora, nós oramos sempre, clamamos para que todo mundo seja extremamente sensível e tenha um coração rendido e entregue à necessidade de se manter tudo funcionando e tudo que tem sido realizado, por exemplo, num trabalho como esse que a gente faz. Porque enquanto estamos aqui, a web rádio está 24 horas no ar, a web TV, então são tantas coisas. Você tem contas para resolver, da dedicação e da entrega do seu tempo total, aquilo que você está fazendo para o Senhor e na sua obra. Mas é bom a gente considerar que esse menino ele está determinado a olhar só numa direção, porque quando a tristeza toma conta do coração dele, ele não diz Jesus me ajude, como aquele pai que é citado em Marcos capítulo de número 9, verso 14 diante. Não, ele não diz Jesus me ajude, ele diz simplesmente assim, eu vou seguir o meu caminho, olhando numa direção. E a direção é, quanto mais eu tenho, mais eu posso. E quanto mais eu posso, mais as pessoas que estão ao meu redor estão comigo. E aí Jesus está deixando tudo isso ser revelado por meio dele, desse menino, para dizer a gente para quem não estão preparadas as coisas que são riquezas de Deus. Porque Jesus discerniu logo, percebeu logo, detectou logo essa tristeza instalada sobre a vida desse homem e disse logo essas palavras. Sabe qual é o problema dele? É que ele decidiu olhar na direção que todo mundo olha. E a direção é essa, eu preciso ter, porque quanto mais tenho, mais eu sou servido. Porque as pessoas não consideram quem não tem, ou não querem considerar. Isso é muito sério. Esse jogo é o jogo da vida. Mas Jesus está ensinando. A Bíblia diz no verso 23, quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Então ele pensou, é muita coisa que Jesus me pede. Mas não era. Era uma questão de interpretar o que Jesus estava falando. Verso 24, vendo a tristeza dele, Jesus disse,
como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. E ele estava dizendo que o rico não vai para o céu? Não. Não. Ele estava dizendo que gente que decide o que esse menino está decidindo, ou seja, olhar em uma direção que quase sempre a maioria olha, é simplesmente se impedir de ter acesso ao reino. Era isso que Jesus estava tentando deixar claro. Ele diz, você pode ter e ter muito, e sendo fiel você vai ao céu. Mas a questão aqui está alicerçada em 2 pontos. Que a Bíblia diz que ele era muito riquíssimo, ele era muito rico. E ele passou a vida toda juntando e acumulando somente. O dinheiro dele nunca teve um propósito, incluindo outros da agenda dele. Era sempre ele e ele mesmo. Por isso ele fica triste. Outra coisa, a tristeza dele é porque ele começa a perceber que no que diz respeito às coisas do céu e vida eterna, o preço foi pago por Jesus. E ele nos deu o exemplo de como eu e você devemos viver para desfrutarmos do que tem lá. De modo que quando eu estou falando isso, que eu estou dizendo é que o olhar desse homem é um olhar de alguém que diz, e tem um preço para chegar. Talvez ele pensou que o preço a ser pago era só pelas coisas materiais. Mas ele começa a perceber que quanto à vida eterna, existe um preço a ser pago. E o preço a ser pago não tem a ver com cumprir medidas religiosas. E às vezes a gente é motivado a vivermos somente religiosidade e religião. Para os que são mais antigos, sabem bem disso. Que é possível cair no laço da religião e você fica ali apenas cumprindo uma série de regras, mas sem amor, sem misericórdia, sem vida de Jesus, sem abraço de Jesus, sem perdão de Jesus. E é bonito quando alguém chega diante da multidão e faz bonito, dizendo, olha, eu amo, eu abraço, olha aqui, você é importante ou importa. É bom. Só que a gente vive a prova disso no dia a dia. Quando corações vão cruzando os nossos caminhos com o coraçãozinho aflito, e a gente vai mostrando a esses corações que existe uma porta aberta para eles. Eles não estão sozinhos. É muito mais fácil para esses corações que são acolhidos deixarem você só do que quem acolhe passar por cima deles. Então Jesus deixa claro a partir daqui com tudo isso. Para quem é as riquezas do céu e as coisas que Deus tem reservado para esse futuro bem próximo na vida de cada um de nós? Primeiro, para os que entendem que o tempo de hoje é um tempo de desapego. E que quanto mais apegados estiverem àquilo que possuem as coisas, mais frios, mais desanimados, mais vazios, mais secos na sua alma estarão. Então as riquezas é para aqueles que estão desapegados. Esses dias eu postei em um dos grupos de oração uma frase até que me fez pensar um pouco. Que o generoso não é aquele que dá o que tem,
O generoso é aquele que dá o que tem com o coração de quem não está perdendo nada pelo que está dando. Porque tem gente que tem isso. Meu amigo disse, minha amiga disse, um irmão falou, outro falou, alguém disse. E você está fazendo isso, ou aquilo que você está fazendo para um pastor, para um pregador, para isso ou para aquilo. Na verdade, você está fazendo sempre para o Senhor e para o reino de Deus. Deus é quem cuida dos seus e Ele dá oportunidade a muitos de se envolverem totalmente com as coisas dele e serem cooperadores do seu reino. Isso é um privilégio nas nossas vidas, sermos cooperadores, sermos aqueles que auxiliamos, que ajudamos, que fortalecemos, que damos uma mão. Mas muita gente não consegue entender porque estão envenenados por corações de pessoas que nunca explicaram a eles. Por que é que eles não deixam de ajudar mensalmente o time de futebol que eles gostam? Ou por que eles não abrem mão de gastarem dinheiro naquilo que vai prejudicar, seja droga, bebida ou cigarro ou o que for? Mas toda semana, religiosamente, se compra, se bebe, se faz aquilo. Mas reclama quando você é alguém de coração generoso e liberal e que faz as coisas de Deus e para Deus com amor e com um coração cheio de gratidão. São pessoas, lamentavelmente, que estão apegadas a uma série de coisas e que vida do céu nenhuma há nelas. Porque os que têm a vida do céu e provam das riquezas do céu, eles são desapegados quanto às coisas e entendem este tempo é tempo de desapego. Até porque a cada dia que passa você vai percebendo que tudo vai ficando. O que a gente leva é o que a gente plantou. De amor, de acolhimento, de carinho e de abraço sobre os que necessitados chegam até a gente. A segunda coisa, para quem é as riquezas que estão guardadas? Para quem são as surpresas, a glória, as coisas que estão reservadas por Deus? Primeiro, para os que estão desapegados, esses que quando ouvem Jesus falar qualquer coisa, não se entristece, como aconteceu com o homem aqui no verso 23 e 24. Segundo, as coisas de Deus é para aqueles que estão dispostos a assumirem a postura de um camelo. Muito mais do que querer ser o mais extraordinário homem do mundo e a mais extraordinária mulher do mundo. Porque isso tudo parece valer muito e ao mesmo tempo vai se descobrir que não vale muita coisa, porque tudo fica e tudo passa. É por isso que Jesus diz: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil o rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E ele está dizendo, olha, é possível um camelo entrar. Por esse pequeno espaço, essa pequena brecha que tem aqui, ó, que geograficamente existia, numa determinada parte, área, lugar ali, pequeno espaço que para se passar era difícil. E aí Jesus vem e diz, olha, vocês precisam só entender isso. E é claro que aqui Jesus, porque a gente lê agulha, mas não está falando propriamente de uma agulha como a gente entende hoje, tá? Está falando aqui de um pequeno espaço, um espaço estreito, um espaço difícil, que era impossível para um camelo passar. Então ele olha e diz, é melhor que você esteja mais disposto,
assim identificar, porque Jesus disse, talvez seja mais fácil ou é mais fácil para o camelo passar por aquilo que é estreito do que o coração de alguém que está acostumado com muito passar pelo estreito. Porque esse que se adapta à realidade de se comparar mais a um camelo do que ao rico e ao poderoso, ele é alguém que está dizendo, olha, eu sei o caminho. De quando em quando os camelos se ajoelham. Então eu posso passar, eu posso chegar, porque eu sei que me humilhando eu chego. Segundo, se deixam ser conduzidos. Terceiro, o que eles carregam serve para outros. Quarto, eles são úteis para ajudar os viajantes a conhecerem lugares e chegarem nos seus objetivos. Transitando em dias secos, difíceis, onde para eles a sede toma conta de uma forma grandiosa. E aí Jesus diz, é melhor que você se identifique com esse lado de cá do que o outro, porque a gente vai ficar entre as duas opções. O coach logo diria, escolha ser o rico. E aí Jesus diz, olha, é difícil entrar no reino, hein? Então o que é que eu faço? Ele diz, olha, considera que é mais fácil um camelo entrar. E se o camelo entra, isso é mais fácil para o camelo passar por aquilo que é estreito. Então busque observar as características do camelo e viva isso no seu dia a dia, porque com toda dificuldade, o que parece impossível aos homens, Jesus está dizendo, é possível para Deus. Talvez tenha alguém que está me ouvindo nesse momento e diz, eu sei o que é estreito, pastor, e eu estou passando por um. Fique em paz, porque você vai chegar nos objetivos de Deus na sua vida. Deus vai lhe ajudar a chegar, Deus vai lhe ajudar a alcançar, Deus vai lhe ajudar, Ele vai lhe dar estrutura, lhe dar graça.